bom dia a todos os alunos do 7º ano do ensino fundamental. Obrigado pela participação, por estarem assistindo aqui às aulas de matemática do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. É sempre um prazer estar com vocês, trabalhar para vocês. Agradecemos aí a participação sempre de todos, a interação que todos têm, alunos, professores, pais. Sou o professor Osmar. Vou trabalhar para vocês essa aula. Junto comigo está a professora Alessandra. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Osmar. Bom dia, alunos, pais, professores. Obrigada por estarem com a gente. Alunos, façam a interação, eu estarei acompanhando. Façam as perguntas de vocês, que na medida do possível a gente vai tentar sanar todas as dúvidas. Lembrando que vocês têm o professor de vocês, que mesmo longe está próximo, para poder ajudar a tirar e aprofundar um pouco mais esse conhecimento que nós estamos trabalhando nas nossas aulas. Não é isso, Osmar? É isso aí. A habilidade que a gente vai trabalhar hoje para os professores é a EF07MA09. E a gente vai trabalhar a parte 1 dessa habilidade, né? No decorrer das aulas aí a gente vai dando continuidade. A professora Alessandra vai ficar no chat. A gente falou na aula do 6º agora há pouco. Gente, quando vocês forem participar, além do nome de vocês, coloque o lugar de onde você está nos assistindo, está assistindo o Centro de Mídias, e coloque o nome da sua escola para a gente falar, para a gente divulgar, para a gente estimular o seu colega a estar aqui junto com a gente, assistindo todas as aulas, não só a aula de matemática, mas todas as outras. É importante saber quem está nos assistindo, né, Alessandra? Isso é verdade, até porque, Osmar, nós temos várias Anas, vários Mários, vários Joãos, vários Pedros, né? E às vezes a gente não sabe quem são essas pessoas, e até quando a gente fala da interação, é uma forma de vocês se identificarem nesse processo, tá bom? É importante a gente saber de onde vocês falam, não é? Extremamente importante ter essa visualização de quem está junto com a gente, participando sempre. E a gente sempre ressalta a importância de estar aqui assistindo às aulas, todas as aulas. A gente trabalha aqui, vou reiterar, para vocês, tudo é feito para vocês, para os alunos da nossa rede, né, Alessandra? Isso é verdade. Então, realmente, utilizem o chat para interagir e fazer perguntas. Porque daí eu vou fazer um comentário. Tem muito aluno ficando bravo com os colegas, porque tem colega que não deixa eles estudarem. Vocês acham que a gente não observa isso? A gente vê os colegas de vocês bravos com vocês mesmos, né, na verdade. Então, aproveitem esse momento. A gente já está passando por uma situação tão complicada, então, existe essa possibilidade? Vamos estudar e vamos tentar aprender um pouco mais. É isso aí. Vamos à aula? Ok. Razão. Vamos dar uma relembradinha que é uma razão. O que significa? Quando comparamos duas grandezas e estabelecemos uma relação entre elas de uma divisão, nós denotamos ou chamamos essa relação, né, essa divisão de razão matemática. Ok? Então, na realidade, a razão a gente pode expressar como uma fração, não podemos, Alessandra? Podemos sim. Até, na verdade, assim, a razão, ela é um dos, para alguns estudiosos, ela é até um dos significados da representação fracionária, não é isso, Osmar? É verdade. Então, a gente precisa saber fazer essa identificação da razão como uma representação também da fração. Você já percebeu, você que está nos assistindo aí, já percebeu que todas as aulas elas têm uma relação com as outras? Você teve a oportunidade de assistir a aula do 6º ano, agora há pouco, você percebeu que a gente falou bastante de frações, frações equivalentes, soma e subtração de frações. Então, tudo é planejado para que as aulas sejam correlacionadas. Então, o que acontece? Se você é do 7º e consegue assistir, por exemplo, uma aula do 6º, muito bom. Tá legal. Se você é do 6º, consegue assistir a aula do 7º, não faz mal nenhum também. Você vai perceber que os temas eles estão correlacionados e que a forma com que eles são tratados, elas vão avançando gradativamente, não é isso, Alessandra? É isso mesmo, viu, gente? E existe essa relação entre os anos, né, de escolaridade e entre as nossas aulas. Observem como que essas aulas vão se desenvolvendo e como que a gente precisa realmente ter prestado atenção na aula anterior para a gente continuar construindo esse conhecimento durante o processo. Ok? Vamos ao exemplo? Ok.
Beleza. Exemplo, podemos verificar a velocidade do carro e essa velocidade pode ser expressa de que forma? Se eu pegar a quantidade de quilômetros rodados de um carro e dividir pelo tempo, a gente aí expressa o quê? Expressa uma razão matemática. Vamos lá? Vamos lá. Determine a velocidade de um veículo que percorre uma distância de 500 quilômetros em 10 horas. Aí vocês podem perceber que a distância de 500 quilômetros, ok, distância percorrida, e o tempo total que o motorista, que o condutor, levou para chegar nesses 500 quilômetros. Ora, se eu pegar a distância e dividir pelo tempo, eu estou trabalhando uma razão, não estou, Alessandra? Sim, é isso mesmo. Nós temos aqui a relação, porque a razão ela também é uma relação. Sim. A relação entre a distância percorrida, desculpe, a distância percorrida e o tempo que eu gastei para percorrer essa distância, correto? Então, a razão ela dá essa ideia dessa relação. Eu tenho que percorrer 500 quilômetros. Eu vou demorar 10 horas para percorrer esses 500 quilômetros. Para eu fazer isso, que velocidade que eu preciso estar, professor Osmar? Qual foi a distância percorrida? Temos aí uma distância de 500 quilômetros, ok? E aí a gente vai dividir pelo tempo que foi desenvolvido esse percurso. 500 por 10. Aqui é a simplificação. Posso cortar esse zero em cima, posso cortar esse zero embaixo? Pode, isso até já facilita o processo, né? Facilita demais. E aí, se você estava assistindo a aula lá do 6º ano, a gente falou justamente disso, né? Todo número dividido por 1, ele mesmo. Portanto, aqui teremos quanto? 50. Mas 50 o quê? Ele percorreu uma velocidade de 50 quilômetros por hora. Foi bem devagarzinho, foi na boa, né? Foi curtindo a viagem, não é isso? Essa daí foi tranquilinha, eu acho. Tranquilinha. Próxima. É uma atividade, hein? É atividade. Vamos lá. Essa é de vocês. Em um dia de alta temperatura, Ana e Carlos irão encher uma piscina e sabem que precisam de 1000 litros de água e que demora 2 horas para encher totalmente a piscina. Qual é o valor da vazão, ou seja, a quantidade de água que sai por minuto da torneira? É isso? Então, na verdade, a gente tem aqui novamente uma razão, não é? Então, vamos estabelecer essa relação. Aí já é uma dica para resolver. Estou tentando ajudar vocês. Né? Na verdade, já aproveitem a dica, prestem atenção nisso. Então, estabeleçam essa relação entre as grandezas que estão no problema. Né? Como o professor Osmar disse, vazão da água é a água que se esvai. Correto? É isso mesmo, né, Osmar? É isso aí. Tudo bem? Só que eu tenho que encher 1000 litros em 2 horas. E aí, como é que se dá essa relação? Em quanto tempo, Osmar, você acha que eles resolvem esse problema? 3 minutinhos, tá bom? Eu acho que vai ser necessário 3 minutinhos, até por conta da leitura e interpretação, que é muito importante, não é verdade? Posso dar uma diquinha? Equivalência de frações? Oxe, é isso aí. Equivalência vai ajudar muito. Vamos lá, gente. 3 minutos. Bom trabalho para vocês. Ok.
Osmar, várias interações. A parte legal disso é que eles estão, sim, colocando as escolas onde eles estudam. Então, você tem o Marcone, da Fausto Cardoso Figueira de Melo, o Luiz Felipe, da Escola Maria de Lourdes Teixeira, Yasmin, da Escola Antônio Miguel Pereira, a professora Luciana, lá de Itaquaquecetuba. A gente se enrola, mas sai. Obrigada, professora. E professor Osmar, a Gabriele nos deu bom dia e perguntou se estamos bem. Gabriele, muito obrigada. Estamos bem, sim. Esperamos que vocês também estejam bem para acompanhar a nossa aula. Bom, agora vamos às respostas, não é verdade? Sim. Então, a maioria respondeu 500 mililitros, ml. O Lucas disse 100. O Wender e o Guilherme, 500 sobre a hora. A Larissa, o David, Felipe, Beatriz, Vicente, Victor e Yasmin, 500 ml. A Penélope disse que são 5 ml por minuto. O Gustavo, que são 8,33 litros por hora. E a Isabelle disse que são 500 mililitros por hora. E agora, Osmar, nós temos muitas respostas, então talvez tenha ficado aqui uma dúvida neles ou na interpretação ou na forma de resolver essa questão, não é verdade? Parece que sim. Sabe de onde o Gustavo fala? O Gustavo, não, ele não apareceu aqui para mim de onde ele fala. Desculpa, não vou poder ajudar nessa. Gustavo, da próxima vez coloca de onde tu fala. É bem legal. E você acertou, cara. Você acertou. Vamos reler o problema? Em um dia de alta temperatura, Ana e Carlos irão encher uma piscina, ok? E sabem que precisam de 1.000 litros de água e que demora 2 horas para encher. Qual é o valor da vazão de água, ou seja, a quantidade de água por minuto que sai da torneira? Gente, por Deus, economiza água. Aqui a gente criou uma situação problema aqui que envolve toda essa questão de consumo de água, mas assim, por Deus, economiza água. A água é o bem mais precioso que a humanidade tem, e a gente tem que tomar muito cuidado como a usa. Tem um pequeno probleminha nessa leitura aí, Alessandra, porque na realidade o que ele quer saber? Ele quer saber a quantidade de água que sai por minuto. E aqui o que acontece? Lá na primeira leitura diz que o tempo que a piscina demora para encher é de 2 horas. Então aí tem um probleminha. Veja, se ele faz uma pergunta e ele quer a resposta em minutos, a quantidade de água que sai da torneira por minutos, e esse tempo lá anteriormente foi dado em horas, a gente vai ter que fazer a conversão. Ok? A estrutura do problema é essa aqui, ó. A vazão, ou seja, a quantidade de água que sai da torneira por minuto, não por hora, tá ok? Se fosse por hora, era só dividir tranquilamente, mas tem que fazer essa conversão. Então, aqui nós temos a quantidade de litros dividido pelo tempo. Razão, né? Lembra lá no comecinho da aula que a gente definiu razão? Então, aqui nós temos a razão. Litros, 1.000 litros, ok? Dividido por 2 horas. Ora, se você for pegar 1.000 e dividir por 2, vai dar 500, né, Alessandra? Como muitos deram a resposta. Exatamente. Que daí é a ideia da metade, né, gente? Toda vez que a gente divide por 2, a gente dá a ideia da metade. Mas aí foi o que o professor Osmar falou, e eu tinha falado também da ideia da interpretação, não é verdade? A gente tem o tempo no problema em horas, mas está sendo solicitado em minutos. Se a resposta fosse em horas, a maioria tinha acertado, não é, Osmar? Com certeza. Mas a gente precisa prestar atenção nesse detalhe. E agora, Osmar, como converter horas em minutos? Fácil, né? Quando você é pequenininho, professora lá dos anos iniciais, trabalha muito essa questão da conversão de horas, minutos, enfim, tudo bem? O que eu sei? A gente sabe aqui em cima, para não atrapalhar a resolução, eu sei que 1 hora tem quantos minutos, Alessandra? 1 hora, se eu não me engano, são 60 minutos, não é isso? Legal, 60 minutos, ok? Bom, se 1 hora são 60 minutos, 2 horas serão... É o dobro de 60, 120. Portanto, teremos 120 minutos. Bateu, né?
2 horas e 2 horas. Então, aqui vocês vão perceber que a gente já fez a conversão. Tá? Ou seja, eu tenho 1.000 dividido por 120. Fácil, né? Agora eu acho que vai ficar fácil. Vamos lá. Zerinho em cima, zerinho embaixo. Tranquilo. Não é? Posso fazer essa divisão direta? Até posso, mas não vou, né? Vou simplificando, vou reduzindo, até tornar uma divisão mais fácil. Então, vamos prosseguir? Então, aqui sobrou-nos quem? O 100 dividido por 12. Posso simplificar por 2, Alessandra? Pode, Opa. porque eles são múltiplos, não é verdade? Verdade. Então, aqui E divisores, na verdade. divisores. Deixa eu arrumar essa frase. Opa. Divisores. É. Então, aqui eu estou dividindo por 2, ou seja, eu tenho 50 por 6. Isso. Não é isso? Tá? Ou seja, a cada 6 minutos, a torneira dispensa 50 litros. Mas ainda pode ficar mais simples, não pode? Eu acho que dá por 2 de novo, não dá? Por 2 de novo, não é isso? Então, ó, olha as simplificações consecutivas aqui, ó, até chegar na fração irredutível, não é isso? É, e na verdade, assim, por que a gente também está utilizando a divisão por 2? Que é uma forma de facilitar até o processo para quem tem dificuldade em achar os divisores comuns e também de resolver uma divisão. Então, isso vai ajudar bastante. Ok. Chegamos na próxima divisão, 50 dividido por 2, 25, 6 dividido por 2, 3. Aqui ela se tornou irredutível, concordam? Eu não consigo mais simplificar o numerador e o denominador da fração por um mesmo número. Então, partindo desse princípio, a gente não consegue mais. Nesse ponto, a fração se torna o quê? Nesse ponto, a fração se torna irredutível. E aí, como ela se tornou irredutível, não há muito o que fazer. O que eu sei nesse caso aqui, Alessandra? 25 sobre 3, mas ninguém fala que saiu 25 sobre 3 litros de água por minuto. É muito complicado, né? Não, 25 terços de água? Não, a gente ainda... Pode até existir as pessoas com mais experiência que utilizam, foi o que a gente falou, né? Que utiliza muito ainda o termo fracionário para indicar algumas coisas. Mas nós, hoje, no nosso dia a dia, a gente não fala que a vazão foi de 25 terços. A gente acaba utilizando uma outra forma de representação que não a fracionária para isso. Mas aí eu vou perguntar, professor Jonas, como que eu vou fazer essa representação sem ser na forma de fração? Você trocou os professores, eu sou o Osmar. Jonas, eu errei, desculpa. Não, mas aí agora eu vou explicar, gente, porque daí agora o povo está rindo de mim. Os alunos, eles estão perguntando, cadê o Jonas, cadê o Jonas, cadê o Jonas, cadê o Jonas? Então eu vou explicar para vocês. Gente, agora, por enquanto, nós somos em 3. Eu, o Osmar, arrumei, e o professor Jonas. Então, das 3 aulas de vocês, tem aula que vocês verão. O Osmar e o Jonas, eu e o Jonas, e eu e o Osmar. Tá bom? Então, desculpa, Osmar, eu vou perguntar de novo. O professor Osmar, e o Jonas vai me zoar muito por conta disso. Professor Osmar, como que a gente faz essa representação que não seja 25 terços? Ok, vamos fazer a divisão. 25 dividido por 3, temos aí, como disse, ou como enviou a resposta o Gustavo, 8,33333, isso também é conhecido como dízima periódica, vocês vão ver isso aí mais tarde, é o nome técnico para coisa. Então a gente tem aí aproximadamente, não é igual, tá? Temos aí aproximadamente 8,3 litros de água que essa torneira dispensa por minuto. É isso aí. Você sabe, Osmar, que depois eu dei mais uma olhadinha aqui no chat, nós tivemos mais alunos que disseram o 8,33. Então, tem sim quem está entendendo essa relação, né, da questão da razão na fração. Parabéns a todos que fizeram, parabéns a todos que acertaram. Né? De maneira geral, é isso. Próximo. Ok, atividade 2. Um automóvel está a 100 km por hora em uma estrada com destino a São Paulo. Ao observar as placas na estrada, tem a seguinte informação. Campinas, 100 km, São Paulo, 200 km. Com esses dados e considerando que a velocidade não se altere, quanto tempo levaria para chegar em São Paulo? Isso é simples, né, Alessandra? Essa é simples até porque a gente vai precisar fazer alguma conversão aí nesse caso? Não. Não, né? Não. Então, eu acho que vai facilitar para vocês. Mas prestem atenção na relação entre as grandezas. Isso é muito importante. Osmar, quanto tempo para eles? Acho que 1 minuto tá bom, né?
1 minuto? Tá bom, 2. Nossa, ó, vocês viram, né? O Osmar, ele tá dificultando para vocês. 1 minutinho? Não, vamos lá. 2 minutinhos pelo menos, porque como não tem transformação, agora fica mais fácil. 2 minutinhos para vocês. Boa sorte na resolução. Osmar, olha, esses alunos, eles me surpreendem a cada dia. O que eu mais vi aqui nesse chat são 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas. Eles foram assim, unanimidade, mas eu vou citar alguns, tá bom? Okay. Inclusive, a gente tem a Aline, da Escola Doutor Osilde Albuquerque Passarela. Essa eu ainda não conheço. Vamos lá, Aline. Prazer ter você aqui na nossa aula e estar participando com a gente. Bom, a gente tem o Gustavo, o Brandon, o Rafael, o Lucas, Gabriela, Guilherme, Giovanni, a Dilson, que colocaram, a Maria Eduarda, a Ágata, a Vitória, que colocaram 2 horas. A gente tem o Murilo, o Victor, o Rodrigo, a Maiara e a Isabelle, que colocaram 1 hora. E o Gabriel, a Maria Eduarda, uma outra Maria Eduarda, Rafael e Antônio Carlos, que colocaram... Opa, tá aparecendo mais alguém aqui para mim? Juliano, que colocaram 3 horas. É Juliana, que colocaram 3 horas. E nós também temos a Maria Clara, da Escola Leonina Alves, participando aqui com a gente. E agora, Osmar, 1 hora, 2 horas ou 3 horas? 2 horas, né? Ah, eu acho que 2 horas faz mais sentido, mas vamos ver por quê? A maioria sempre tem razão, então vamos partir. Qual foi a distância percorrida? 200 quilômetros, é isso? Então, como ele quer ir até São Paulo, são 200 quilômetros. 200 quilômetros, 200, arrumar aqui. E qual foi a velocidade nesse percurso? 100 km por hora. 100 km por hora, ok? Então aqui a gente tem 200 dividido. Ó, cortou? Gente, quando você corta esse zero, a gente usa essa expressão cortar o zero, mas na realidade você está dividindo por 10.
né? É essa a situação. A gente simplifica todo o processo, e acho que isso aí é comum, os professores, vocês devem usar esse mecanismo também, mas na realidade, quando você corta, entre aspas, aí, né, esse zero em cima e esse zero embaixo, na realidade você está fazendo uma divisão por 10. Tá? Cortei mais uma vez. Divido por 100? Dividir por 100, né? Dividir por Boa. 10 duas vezes, tá? Então, 10 vezes 10, então eu dividi por 100. E aí a resposta é aquela que o pessoal escreveu aí com bastante coerência. Ok? Próximo. Gente, vocês viram que essa ideia da relação, a gente pode resolver isso tranquilamente se a gente conseguir identificar no enunciado, que é a importância da leitura e interpretação, quais são os dados que nós temos e como que nós vamos estabelecer essa relação, tá bom? E aí, pensando nisso, Osmar, eu acho que você vai trazer mais um desafio para eles, não é isso? É isso aí. Atividade 3 para vocês, gente. Vamos trabalhar. Lauro pretende fazer uma poupança guardando todo mês R$ 100. Tudo bem? Após um ano economizando, pretende usar apenas 3/8 para comprar um presente. Quanto ele poderá gastar? Pois é. Então vamos lá, gente. Prestando atenção. Correto? R$ 100 na poupança. Economizando durante um ano, ele vai gastar 3/8. Quanto tempo, Alessandra? Essa eu acho que dá uns 2 minutinhos, não dá? 3? Acho que é 3, hein? 3, porque a gente colocou uma fração lá no meio, né? A gente resolveu dificultar um pouco? Um pouquinho. Então vamos lá, 3 gente. minutinhos para vocês, gente. Participem. Ô, Osmar,
Eu quero agradecer, quase que vai Jonas de novo, Rafael do José Marcato, que está aqui com a gente, o negócio tá feio hoje. A Beatriz do Lídia Kitts Moreira Escola, bem-vindos para vocês. Nas interações, nós temos algumas respostas. Então, ou seja, tem uma variação aqui, hein? Vamos lá. O Henrico disse 300. A Isabelle, Miriam, Samuel e Humberto, 450. Lembrando que a Isabelle é lá de Campo Limpo, Paulista. Legal. Gabriele disse 37. O Leonardo e a Laura também disseram 300. A Vitória disse 37,50. A Isabela, 36. O Vinícius, 35. O Gustavo, 150. O Paulo Eduardo, David, Thaís e Yuri e a maioria disseram 450. Lembrando também que a Samira aqui colocou que ela é da escola Jerônimo de Camargo, lá de Jarinu. Faz tempo que eu não vou para Jarinu. E agora, Osmar, várias respostas. Como é que fica? Vamos responder. Antes, porém, um abraço para Larissa Vieira, tá? Palmeira do Oeste. A gente está com você, Larissa. Obrigado por participar da aula, tá bom? Abraço. Tá? Vamos resolver? O Lauro pretende fazer uma poupança guardando todo mês os R$1.000. Após um ano economizando, pretende usar apenas 3/8 para comprar um presente. Bom, aqui a gente pode pensar assim, se ele economiza R$100 durante um ano, ok? Então eu tenho 100 vezes 12, durante um ano eu vou ter quantos? R$1.200. Como a gente vai utilizar apenas 3/8, ou seja, uma fração, não é, desse valor, eu vou pegar os 1.200, ok? E vou dividir por quanto? Vou dividir por 8 partes. Em 8 partes, ok? Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai chegar à conclusão, R$150. Tranquilo, gente? Fácil, né? Tá? 150. Mas veja, ele vai usar quantas? 3 partes, ok? 150 é cada uma das partes, portanto, temos aí quanto? 3 vezes 150, portanto, temos aí R$450 que ele vai utilizar desse valor. É isso aí. A maioria acertou e a maioria está de parabéns. Ô, Osmar, aproveitando esse tempo que a gente pode relembrar, então, novamente a ideia de fração equivalente com eles? Podemos, claro. Fração equivalente. Fração equivalente, aquela que, apesar de ser escrita de forma diferente, representam o mesmo valor. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a fração 5 décimos. Né? Existe uma quantidade infinita de frações que são equivalentes a ela. Mas aí, lógico, a gente não vai descrever isso aí. A gente pode pensar, por exemplo, que 5 décimos, se eu multiplicar, por exemplo, por 2 e por 2, aqui eu vou ter 10 sobre 20. 10 vinteavos. Multiplicar? Okay? Multiplicar, não é isso? Ó. Ah, muito bem, que você colocou o símbolo da divisão. Ai, Osmar, presta atenção. Por isso que eu fiquei na dúvida, professor. Ó, multiplicando, tá vendo? Então, 5 vezes 2, 10. Mas aproveitando a questão, eu posso fazer a divisão também? Ah, eu posso, não posso? Posso. Tá? E aí o que acontece? Se eu fizer essa divisão aqui, ó, por exemplo, dividir por 5 e dividir por 5, eu vou encontrar uma fração equivalente? Sim, que é a ideia da fração irredutível que a gente estava falando, não é verdade? Com certeza. Né? Então, essa ideia de multiplicar numerador e denominador por um mesmo valor, você acha a fração equivalente? Sim, encontramos. E se eu pegar e dividir essa fração que não é redutível por um mesmo valor, consigo? Consigo também. Tá? Então, a ideia de frações equivalentes é exatamente essa. Aqui eu tenho 10 dividido por 5, portanto, eu tenho 2. 20 dividido por 5, portanto, eu tenho 4. Se quisesse ainda, poderia fazer outra simplificação até torná-la irredutível. Aqui, no caso, simplificaria por 2 e por 2, chegando 1 sobre 2, também conhecido como meio. Neste ponto aqui, a fração é irredutível. Tudo bem? Sim. Agora, Osmar, se eu te colocar uma situação de sala de aula,
Até não, a gente nem dá tempo necessariamente para eles, a gente reforça essa ideia, né? De como utilizar a fração equivalente para resolver uma situação de sala de aula. Tem como? Tem. Vamos tentar? Vamos tentar? Vamos criar a situação? Olha lá. Em uma classe há 35 alunos. Sabe que a razão entre o número de meninas e o número de meninos é 2/3. Qual o número de meninos dessa sala? E agora, Osmar, como é que a gente faz isso? Como que a gente faz? Vamos tentar mostrar para eles? Vamos nessa. Solução na tela. Olha lá, o que acontece? Aí a gente tem a razão pré-determinada, ou seja, a quantidade de meninos sobre a quantidade de meninas, tá ok? Então, meninas, falei em contrário, né? Então, meninas e meninos, tá? Vamos usar um simbolozinho da biologia, posso? Eu acho que dá, hein? Posso, né? Então, aqui, ó, as meninas, olha lá, e os meninos. Ó. Se acostuma com isso também, gente, vocês vão usar, tá ok? Quantidade de meninas, qual a fração? 2/3, 2 para 3. 2 para 3, ok? E aí, a gente vai assim. Se eu multiplicar por 2, eu vou encontrar quem? 4/6, concordo? Se eu multiplicar a fração original por 3, eu vou encontrar quem? 6/9, concordo? Se eu multiplicar a fração original por 4, eu vou ter quem? 8/12. Isso, 8/12. 8/12. Ainda multiplicando a fração original por 5, eu vou ter quem? 10 15avos. 10, 15avos. Se eu multiplicar por 6, 12. 18avos. 12, 18 avos. Tá ok? E aí, o que a gente vai perceber aqui, ó? Toda vez que você somar o numerador e o denominador, você vai encontrar o valor total, certo? Já chegamos aonde aqui? Chegamos no 30. No 30, certo? A próxima fração seria qual? Pensando em equivalência. 14 sobre 21 avos. Sobre 21. 21. Estou multiplicando por 7, não é isso? Isso. 14 sobre 21. E aí, o que você vai perceber? Se eu somar numerador e denominador, eu vou encontrar quantos? Os 35 alunos que a gente precisava, certo? Portanto, aqui temos a fração. Tudo bem, gente? Ok, a nossa aula está terminando. Agradecemos muito a participação de todos. Trabalhe, faça os exercícios e até a próxima aula. Alessandra? Gente, obrigada. Lembrando que a habilidade é a EF07MA09, primeira parte. A gente vai voltar ainda com esse assunto. Bons estudos para vocês, boas aulas e boa semana. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima aula. Continua aqui assistindo suas aulas no Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Até